Aí, tô bem. Então vamos lá. Turma, eu dei para vocês como tarefa, atividade da aula da semana passada, dois artigos ali, dois links, um do UOL e outro da Você SA, para vocês darem uma lida sobre esse momento de pandemia, de coronavírus, a relação de contratações, né? E aí eu quero saber se vocês estão fazendo, se vocês conseguiram ler, se vocês produziram. Por quê? Eu recebi hoje da Aline e recebi da Rafa o tema de casa. Não recebi de mais ninguém que eu me recorde agora rapidamente. Foram esses que eu recebi hoje. E aí fica faltando de bastante gente. O que aconteceu? Vocês não conseguiram acessar, vocês tiveram dificuldade, não entenderam o trabalho? Fala comigo. Sim, Rosana, eu coloquei no grupo. Deixa o prof entrar aqui no grupo do Whats. 19.1. Parará, 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 parará. Aqui, galera, segue o link do artigo de hoje. Deixa eu fazer assim, ó. Encaminhar esse e esse. Postei de novo no grupo. Tranquilo, acontece. Tá? Pode ser, Tainá, isso aí, já me manda, não tem problema. O que tu não entendeu exatamente, Mi? Me explica rapidinho aí qual é a dificuldade. Combinado, Rosê. Pode ser, não tem problema, garota. Isso aí, Rose, bota a responsabilidade na Rosana. Vamos fazer. Tá? Bota a pressão. Mi, muito fácil, tá? Eu quero que tu leia os artigos, tá? E aí que tu escreva uma autoavaliação, que tu escreva sobre a Milena, tá? Como é que tu te comporta com o uso das ferramentas tecnológicas para uma situação de uma webconferência. Então, assim, se tu sabe o que é o Skype, o que é o Google Meet, o que são videochamadas, se tu já trabalha com algum tipo de ferramenta assim, se tu nunca trabalhou, se tu tem medo, se tu tem dificuldade, qualquer coisa nesse sentido, tá? Para que tu mesmo possa te reconhecer, a intenção é essa, tá, gente? É que vocês possam se reconhecer com essas tecnologias e vocês possam começar a trabalhar com elas cada vez mais, tá? Porque são ferramentas que a gente já está utilizando como recrutador, tá? São ferramentas que a gente já está utilizando para trabalhar, né? Eu estava dando uma lidinha rápida que a Tainá mandou dela agora, né? A Tainá colocou ali que uma das ferramentas a Tainá já usa para conferência, para troca de informação com cliente, com fornecedor da empresa onde ela trabalha atualmente. Então é essa a situação. Existem hoje, meninas, uma infinidade de ferramentas que proporcionam essas
interações. O que é mais comum é justamente essa caminhada, essa migração da população para o Skype, né? Porque ele é precursor lá do MSN, do Messenger, enfim, daquela ferramenta que a Microsoft disponibilizava lá desde meados da década de 90, e aí ele veio se aperfeiçoando até chegar no Skype que a gente consegue hoje, tá? Só a Kelly tá sem áudio. Eu vi que a Kelly mandou uns áudios aqui pra mim, mas eu não consigo ouvir agora, tá, Kelly? Tá, beleza. Então, seguimos. Deixa eu postar de novo a mensagem aqui, que a Kelly entrou de novo. Não precisa, Rosana. Se eu não me engano, existe uma versão paga do Skype, sim, tá? Mas a versão free do Skype já nos atende com áudio, com conferência e tudo mais. Tinha uma versão paga do Skype, Rosana, eu me lembro, que era para ligação mesmo, tá? Era um VoIP que se chamava ali, era uma tecnologia que se chamava, que era para competir com o telefone, mas logo em seguida ele morreu. Deixa eu ver aqui, amada. Olha, meu bem, aparentemente é uma versão free aqui do Skype. Tem lá no Baixa Aqui, bem tranquilo, sem problema. Não tem. Não tem BO, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, ele é free, tu pagaria só pelo VoIP mesmo. Tá, meu bem? Tá, tranquilo, não tem problema, tá? Não vale a pena gastar aí R$ 35 pra, pra ter o Skype, tá? Tu pode usar outras ferramentas de compartilhamento de som e vídeo, tá? Para webconferência, que não tem problema nenhum. O próprio WhatsApp permite que a gente faça conferência com mais de uma pessoa, né? A gente faça videochamada com mais de uma pessoa, fazer 3 pessoas, 4 pessoas, fazer várias pessoas, não sei quantas. Mas o próprio WhatsApp é uma ferramenta para isso. Quem leu os links que eu mandei semana passada? Ok, muito bem. O que vocês aprenderam ali, meninas? O que ficou claro para vocês nessa leitura? Qual foi o aprendizado?
sério, Kelly, conta aí pra nós como é que foi essa experiência. Quase todo mundo aí na aula hoje. A gente vai marcar as opções, etc. Achei interessante o formato de contratação. Agora muitos não foram à empresa até hoje, não tiveram contato. Duas etapas, duas provas, um exercício lógico, com conta e tudo mais, e outra profissional. Que legal, Kelly, que bacana, tá? Quem faz muito essas metodologias, assim, por exemplo, a Ambev estrutura um processo seletivo inicial com essa questão de prova, de raciocínio lógico, de interpretação, de conhecimentos gerais, e aí tem lá 20 perguntas e tem 10 minutos para responder, e o reloginho vai passando, vai botando aquela pressão psicológica para ver como é que a pessoa trabalha sob pressão, na questão do tempo e tudo mais. Legal, legal. Tu chegou na última fase daí, Kelly, foi fazer essa entrevista online. Qual foi a ferramenta usada, Kelly, para fazer a entrevista? Foi o Skype, foi o Google Meet, foi o WhatsApp? Ah, que barbaridade. Ganhar menos não eras, tá? E aí era por Skype. Ok, muito bem. A Aline trouxe um comentário bacana aqui que é a respeito de que achou interessante o formato da contratação. Agora muitos não foram à empresa até hoje e não tiveram contato, né? Então, exatamente, assim, quando a gente faz esse tipo de processo seletivo, acaba eliminando essa essa condição, né, de esse formato, esse formato de entrevista, de ir até a empresa, de conhecer a empresa, de poder se sentir um pouquinho mais dentro do ambiente empresarial. Então isso é legal, tá? O que eu gostei muito, tá, gente? Nesse artigo da UOL, tá, ele traz ali cinco dicas bem importantes, mas eu julgo que... Só um pouquinho. Eu julgo que aquelas 4 últimas ali são as mais importantes, tá? Aquela primeira do pesquise sobre seu entrevistador, ela é meio vaga, porque nem sempre a gente vai saber o nome do entrevistador antes da entrevista, ou conseguir buscar informação sobre ele no LinkedIn ou em algum outro lugar. Então isso é muito difícil de fazer. Mas reservar o tempo e o espaço para a entrevista é muito importante, porque é a mesma situação que a gente está vivendo agora aqui na aula, entendeu? Vocês precisam reservar o espaço de tempo de vocês para poder estar me assistindo, assim como eu preciso reservar um ambiente, uma estrutura de ambiente para que eu possa atender vocês da melhor forma possível, né? Imagina se tivesse cachorro pulando, gato passando em cima da mesa, pessoas abrindo porta, chamando, gritando, enfim, tá? Então isso é bem complicado. Quando a gente vai fazer essa relação de entrevista, eu preciso ter isso bem definido, assim, de certa forma, com a família, vamos dizer assim, né? Com as pessoas que estão naquele mesmo espaço físico que vocês, para que vocês não sejam interrompidos, para que vocês possam atuar ali. Aí o outro ele fala para organizar o espaço, né? Então, assim, é legal que essa relação de fundo que vocês tenham, daqui a pouco é o quarto de vocês, alguma coisa assim, vocês possam ter organizado isso, que não apareça uma bagunça ali, tá? Que daqui a pouco não passe o namorado de vocês atrás só de toalha, entendeu?
Então isso faz parte dessa montagem desse cenário, um ambiente para vocês conseguirem passar uma boa impressão na entrevista. Tá? Demonstrar preocupação com a visibilidade. Então não é necessário ter uma câmera fantástica, né? Mas sim que o aparelho funcione bem, que o aparelho esteja num lugar fixo, que vocês estejam bem visíveis. E aí entra a condição de que vocês estão daqui a pouco mostrando só do pescoço para cima, dos ombros para cima, né? Mas que essa parte do corpo ela esteja adequada, que ela esteja bonitinha, assim, tá? Então, vou pegar o exemplo da Kelly ali, né? Então, tipo, a Kelly foi fazer a entrevista lá, foi usar o Skype, que ela tenha passado uma escova no cabelo, que ela tenha dado uma ajeitadinha na cara, assim, né? Uma maquiagenzinha de leve, alguma coisa, tá? Então, não é tipo, ops, levantei e vou lá participar dessa entrevista, certo? As pessoas já fazem isso na entrevista ao vivo, né? Imagina numa entrevista à distância, o que as pessoas devem fazer. E manter o contato visual. Gente, essa é uma dica que serve para entrevista online, para entrevista cara a cara, para entrevista real, né? Eu preciso manter o olho no olho com o entrevistador, com as pessoas que estão ao redor, tá? Então, assim, quando é uma atividade, como uma entrevista coletiva, por exemplo, que vocês têm lá duas, três pessoas na frente de vocês entrevistando vocês, é legal que vocês consigam dar aquela olhada, focar no olho das outras pessoas, chamar a atenção das pessoas para vocês, para que as pessoas possam entender que você está bem colocado naquela entrevista, que você está tranquilo, que você consegue passar um bom resultado a partir daquilo ali, que você não está assim extremamente nervoso, né? Apesar de que a gente fica bem nervoso na maioria das entrevistas, tá? A gente precisa ir fazendo entrevista para ir se soltando, para ir melhorando, para ir despachando, tá? Isso é bem importante, certo? Outra coisa que eu gostei muito aqui no artigo, daí já falando do artigo da Você S.A., né? É que ele é um artigo um pouco mais técnico, que ele traz para nós alguns dados fundamentais para esse momento no mercado de trabalho. Então, assim, a taxa de desemprego brasileira subiu para 12,6%, né, no trimestre. Março, abril, aliás, janeiro, fevereiro, março, né? O que acontece, tá, gente? Já faz algum tempo que a gente vem oscilando aí nessa margem de 12 milhões de desempregados no Brasil, tá? É ruim, sim, é muito ruim, é péssimo. A gente precisa ter um avanço econômico para diminuir essa relação de desemprego, certo? Mas eu volto à teoria de que desses 12 milhões, para ser bem honesto com vocês, talvez 3 milhões queiram de fato trabalhar, estejam preparados para trabalhar, se preparam para uma entrevista, se preparam para mandar um currículo, aquela condição toda, tá? A gente sabe que as pessoas têm dificuldade econômica, dificuldade para daqui a pouco ter uma estrutura um pouquinho melhor, um currículo um pouquinho melhor. Mas eu vou contar uma historinha rápida para vocês que aconteceu comigo semana passada, que eu recebi lá no Super um currículo escrito à mão. A pessoa pegou uma folha de caderno, escreveu o currículo dela, bem estruturado, gente, bonito, bacana, uma letra, não era uma letra linda, maravilhosa, era uma letra normal, tá? Uma letra como a nossa, gente da gente, assim, tá? Não era uma letra de professora do primário, mas uma letra legível, uma letra que dá pra gente entender, mas a pessoa fez um cabeçalho com os dados, fez aquela questão da apresentação de aonde estudou, qual é o grau educacional, montou lá a condição de quais foram os últimos empregos. Então, assim, tem todos os dados que a gente precisa de um currículo, tá lá no currículo feito à mão numa folha de caderno, tá? E eu tô louco para conhecer a pessoa. Semana que vem eu devo rodar uma sequência de entrevistas e vou chamar essa pessoa para conhecer, para saber quem ela é, de onde ela veio, do que ela se alimenta, como é que ela teve a ideia de fazer aquele currículo à mão, porque, querendo ou não, dá uma impressão diferenciada para a gente que está recrutando, tá? Em contrapartida, a gente recebe, por exemplo, foto de currículo, né? A pessoa bota em cima da mesa de casa, lá uma toalha colorida e tal, tira foto do currículo.
Então, assim, aí a gente percebe que o currículo está amassado, o currículo está sujo, né? Então, enfim, certo? São condições diferenciadas. Mas aqui o artigo da Você S.A. traz essa condição dos 12 milhões de desempregados, que é legal da gente entender isso, né? Que é uma mão de obra que está disponível, é uma mão de obra que a gente pode procurar. Nesses momentos a gente recebe uma infinidade de currículos nessas situações que, pensando friamente, né, turma, é bom pra gente que está recrutando, pra gente que está selecionando, porque me dá mais opção, me dá mais alternativa de buscar melhores profissionais dentro daquela imensidão de currículos. É diferente de quando eu tenho um momento de pleno emprego no país e eu acabo recebendo poucos currículos e eu tenho que optar por aquilo que aparece mesmo na minha mesa, certo? Aí tem um outro dado importante, que a Spring Professional identificou que apesar de 51% dos setores estarem com as contratações congeladas, 19% seguem com processos seletivos normalmente. Então, destaque para o mercado de tecnologia, o mercado de alimentos e o mercado farmacêutico. Além disso, 67% das empresas pretendem retomar integralmente as contratações que estão paradas. Então, o que acontece? Né? O mercado de tecnologia ele não parou, pelo contrário, ele cresceu ainda mais, principalmente na vibe do e-commerce. Né? Empresas, todo o modelo de empresa que permanece aberto, ele teve que obrigatoriamente migrar para um e-commerce, certo? Seja ele um site estruturado para vender, seja ele dentro do Mercado Livre, seja ele dentro do Magazine Luiza, que criou lá uma plataforma de venda lá dentro do site do Magazine Luiza, seja ele dentro do WhatsApp, tá? Essa semana mesmo, semana passada, sábado de manhã, eu dei uma volta na Ramiro ali e vi muitas lojas com grandes cartazes na frente, né, vendas pelo WhatsApp e tudo mais, que eram lojas que não divulgavam isso, que não faziam esse tipo de trabalho anteriormente, tá? Então isso mostra essa relação de tecnologia. As empresas de alimento, elas não pararam, muito pelo contrário, algumas tiveram demandas ainda maiores, né? As pessoas, logo no início da pandemia, aquela corrida desenfreada para os mercados, o mundo vai acabar, preciso comprar papel higiênico e tudo mais, né? Se eu morrer, que eu morra limpinho, pelo menos. E o farmacêutico, né? Então, assim, também segue a mesma balada, né, dessa situação, as pessoas comprando remédio ainda mais desenfreado, sem receita médica, nesse maravilhoso país que nós temos, tá? E aí a TecBan, administradora do Banco 24 Horas lá, né, traz a relação de que ela não interrompeu o processo de seleção, mas que ela precisou se adaptar. Então isso sim, isso aconteceu com inúmeras empresas no Brasil. Tá? Então é um processo novo, uma relação nova, uma adaptação. Tá? O que me chama a atenção, tá, turma? Por que eu pedi para vocês fazerem essa relação da autoavaliação de vocês com as ferramentas de tecnologia? Porque nesse período que a gente está fazendo essas aulas remotas, o prof tem observado que não é uma condição de internet, é uma condição de domínio da ferramenta. Muitos de nós têm um excelente telefone, um excelente smartphone com uma série de ferramentas disponíveis nesse smartphone, mas a gente sabe usar 4 ferramentas básicas dele, chama WhatsApp, Facebook, Instagram e TikTok. Né? As outras situações que a ferramenta traz para nós, a gente não tem domínio, tá? Então, assim, eu tenho recebido mensagem de vários alunos, de várias turmas, pedindo para enviar o trabalho de novo, porque formatou o celular e deu problema no celular e perdeu tudo, e ai, Jesus, Maria José, né? E aí, assim, não fez um backup do celular, não tem um backup automático, não tem uma nuvem para salvar, pode ser do Google, pode ser da Apple, pode ser, sei lá, entendeu? Tem várias formas para salvar os arquivos, para salvar as conversas, para salvar os contatos, né? Então aí, às vezes eu fico pensando assim, quando o cara me manda mensagem que perdeu os trabalhos, eu fico pensando, será que ele perdeu os contatinhos também, né? Então, essa condição de domínio tecnológico é importante, porque boa parte de vocês, né, nessa turma, em específico, meninas, vocês têm menos
Uh, tá, Kelly, aí é uma situação específica, entendeu? É um telefone mais velho, ok. Mas não é esse o caso, tá, garota? Uh, mas na maioria de vocês aqui nessa turma, a maioria de vocês tem menos de 30 anos, né, meninas? Então, assim, teoricamente, tá? Teoricamente, vocês deveriam ser mais alfabetizadas digitalmente do que o prof que tem mais de 30, né? Eu que era para ser, como eu digo, eu era para ser o analfabeto digital, tá? Porque quando eu nasci não tinha toda essa tecnologia, eu fui aprendendo, eu fui me criando em cima disso. Não sei tudo, não domino tudo, muito pelo contrário, mas tenho a mente aberta para aprender e para dar meus pulos e para me virar. Então, essa é a condição que eu espero de pessoas mais jovens. Só que na realidade a gente não está enxergando isso. A gente às vezes enxerga isso até de pessoas de mais de 30 do que de pessoas de menos de 30, tá? Pessoas com 17, 18, 19 anos que não dominam plenamente as ferramentas de tecnologia. E aí isso vai impactar no cotidiano, isso vai impactar na relação de trabalho lá na frente, tá? Então isso tem que tomar muito cuidado, certo? Porque a gente precisa ser cada vez mais ágil tecnologicamente. Um exemplo que aconteceu com o prof uns dias atrás, eu fui fazer um pedido para uma pizzaria. Entrei lá no WhatsApp, lá tinha o número do WhatsApp da pizzaria, que eu sempre pedi pelo WhatsApp. Mandei lá para fazer o pedido, o cara disse, não, agora você tem que entrar no Facebook, entrar num link, baixar não sei o que, ver o sabor que está disponível. Tá, beleza, obrigado. Por quê? Porque eu tinha 5% de bateria no meu telefone e o carregador tinha ficado em casa. O que eu fiz? Eu peguei o número da outra pizzaria, que eu nem sou tão cliente assim, que eu nem gosto tanto assim da pizza, mandei um WhatsApp pro cara, em 2 minutos eu resolvi o meu problema. Então eu preciso ter esta agilidade, eu preciso trazer essa velocidade de informação, seja para um processo seletivo, seja para uma conversa com um colaborador, seja para o que seja, tá? Eu preciso ter esse diálogo, preciso ter essa relação. Ok? Tranquilo, galera? Show? Beleza? Entendido essa parte da aula? Sim. Muito bem. A Fran fazia alguns dias que não aparecia, né, Fran? Tá tudo bem com a senhorita? Tudo certinho? Então tá, muito bem, legal. Um outro tópico importante então da disciplina, né, meninas, diz respeito então a essa parte, essa fase, esse processo de trabalho da gente, que é o desenvolvimento e a retenção das pessoas. Para desenvolver e para reter as pessoas, muitas vezes a gente vai fazer uso dessa condição de tecnologia, de uma condição de poder disponibilizar para o colaborador uma situação tecnológica, um curso, um aperfeiçoamento, né? Então, assim, a gente busca, pensando numa função, num auxiliar administrativo, num assistente administrativo, a gente busca uma pessoa que tenha o domínio de um Word, de um Excel, de um PowerPoint, dessas ferramentas. Mas até que ponto assim a gente de fato tem o domínio dessas ferramentas, tá? Porque o Excel mesmo, ele é um programa com infinitas possibilidades. E aí às vezes eu tenho lá no meu colaborador esta grandiosa limitação no colaborador, tá? E eu preciso trabalhar isso nele, eu preciso investir nele, que ele estude, que ele capacite e que ele permaneça na empresa, porque não adianta a gente fazer todo esse investimento financeiro no colaborador e ele, dali 2 meses, 3 meses, 6 meses, ir embora, tá? Então, por favor, também eu preciso ter essa dimensão, assim, tá?
tá? Preciso ter essa condição. Particularmente, meninas, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do tamanho do negócio, do modelo do negócio, eu sou muito a favor da contrapartida financeira, né? Então, assim, algumas empresas, por serem pequenas, por não terem um grande fluxo de caixa, por não poder pagar curso para todos os funcionários, elas fazem essa condição. Olha, você quer fazer um curso de Excel? A gente paga 50% do curso, os outros 50% você paga. Porque aquele conhecimento ele é muito mais do colaborador do que da empresa, né? Quando a Rose pedir desligamento lá do trabalho, a empresa não vai dizer, Rose, agora você me entrega aqui, deixa aqui numa caixinha todo o conhecimento de Excel que você adquiriu e você vai embora, né? Não, aquele conhecimento do Excel vai embora com a Rose, tá? Eu percebo muito isso, né, gente? Quando a gente tem no setor, na empresa, um caderno de anotações, sabe? Caderno que tem usuário e senha, caderno que tem telefone do pessoal do suporte, que tem passo a passo de como fazer uma nota fiscal, sei lá, entendeu? Caderno que tem ali anotações. Se eu produzir aquele caderno, se eu comprei aquele caderno do meu bolso, se aquele conteúdo que está naquele caderno saiu do meu cérebro, pode ser que eu queira levar aquele caderno embora, entendeu? E ninguém ficar sabendo disso. Eu simplesmente pego o caderno, boto na bolsa, na mochila, levo embora e já era. E aí a próxima pessoa que entrar, né? Como é que vai saber a senha? Como é que vai saber o usuário? Como é que vai achar o número de suporte? Então, esse conhecer da empresa, esse conteúdo da empresa, ele é muito intrínseco, ele é muito difícil de ser mensurado, ele é muito difícil de ser retido. Essa retenção desse saber, ele é o mais importante, né? Pensa num exemplo, acho que bem cotidiano, familiar, né? Às vezes a gente tem na nossa família um livro de receitas da família que vem passando de geração em geração, tá? Se daqui a pouco alguma das gerações decidir trancar o pé e dizer que não vai passar para a próxima, a gente perde uma gama de conhecimento popular muito grande e muito interessante, tá? Esses dias eu vi uma entrevista no programa Rio Grande que dá certo com o diretor-presidente da Bom Princípio Doces, né? Que é uma empresa aqui pertinho da gente. E a Bom Princípio tem lançado muitos doces novos, geleias, enfim, produtos novos. E um dos métodos de inovação da Bom Princípio é buscar essa relação de receita familiar dentro dos colaboradores, né? Então incentiva os colaboradores a trazerem as receitas familiares, porque a região onde a empresa está instalada é uma região que mistura cultura alemã, cultura italiana, cultura africana, cultura brasileira de um modo geral. E aí eu trago uma receita daqui, a Rose traz uma receita de lá, a Kelly traz uma receita da colar, e aí essa mistura de receitas acaba criando novos sabores. Então essa condição faz parte dessa retenção de talentos dentro da nossa empresa. Imagina dentro da empresa de vocês quantos cadernos de receita a gente poderia formar só do trabalho que cada um de vocês faz, né? E aí se vocês forem embora aos poucos, cada um for embora ao seu tempo, pelo seu motivo, quanto conhecimento foi embora? Quanto conhecimento ficou na empresa? Quanto tempo a empresa vai levar para reaver esse conhecimento? Tá? Então, esse aprender, reaprender, refazer, ele infelizmente é um processo constante, cotidiano da empresa, mas que cabe a nós ter um olhar, ter uma atenção sobre isso e entender como que a gente pode ajudar a melhorar e manter isso dentro do núcleo do negócio, certo? Então, quando a gente está... isso aí, Rose. Então, assim, imagina quanta coisa tem lá que tu fez, né? Se amanhã ou depois tu sair desse emprego e tu levar esse caderninho, a pessoa que está lá hoje junto contigo vai ter esse conhecimento do que estava nesse caderninho, ou a pessoa que virá para fazer uma substituição na função da Rose. Então, onde é que ela vai tirar esse conhecimento? Quais são as informações que a Rose colocou lá que só pertencem à Rose, tá? Então, fica
esse feeling, fica essa situação para a gente pensar como empresa. O quanto que a empresa consegue ser dona desse conhecimento, tá? Que ela mesma não consegue muitas vezes mensurar, maturar esse conhecimento, mas a empresa tem consciência de que é importante tê-lo, tá? Porque tu quis, né, Rose? Tu deixou esse passo a passo, deixou essas anotações, porque tu quis, porque tu é uma pessoa legal, tu é uma pessoa bacana, e tipo, eu vou deixar pra colega nova, tá tudo certo, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas a gente sabe que tem lugares que as pessoas levam esse material embora, tá? Isso, exato, Kelly. Então, olha só, é um caderninho de conhecimento, sim, mas é um caderno digital de conhecimento que está salvo na nuvem do Google, e que todo mundo tem acesso, né? E que eu acho que, se não me engano, tem até backup, né, Kelly? Se alguém apagar lá alguma coisa, acho que dá para recuperar informação atrasada, informação antiga. Aqui só tem um bugzinho, assim, um probleminha, que é o fato de todos terem acesso, tá? Olhem para dentro do negócio de vocês, olhem para dentro da empresa de vocês. Tem informações que são pertencentes a um determinado grupo exclusivo, né, de pessoas e tudo mais. Então, às vezes, não dá para ter liberdade para que todos tenham acesso a determinadas informações. Mas ok, tranquilo, é assim mesmo que funciona, que acontece, que a banda toca, tá? Então eu preciso sempre estar pensando nesse desenvolvimento das pessoas, nesse exemplo, por exemplo, da tecnologia, tá? Como é que eu desenvolvo os meus colaboradores pensando na relação da tecnologia e como que eu faço para reter um pouco desse conhecimento dentro da empresa. Então, voltando para esse exemplo de uma empresa que não tenha muito poder aquisitivo ou que de fato opta por essa relação da contrapartida financeira do colaborador, é importante, gente, é fundamental, é estruturante que esse colaborador repasse uma parte do conteúdo, do conhecimento para os colegas. Então, assim, a gente precisa também bolar essa estrutura e dizer assim, depois que ele voltar do curso, ou ele vai escrever um texto para a gente poder compartilhar com os colegas, ou ele vai montar uma apresentação de PowerPoint para poder compartilhar com os colegas, ou ele vai estruturar de fato um treinamento, uma qualificação, um repasse rápido do conteúdo lá, 1 hora, 2 horas, uma tarde, uma manhã, ou que seja um dia inteiro, para trocar com os colegas informação, tá? Porque senão, de novo, o conhecimento acaba ficando dentro de uma única pessoa, e quando essa pessoa deixa a corporação, ela leva aquele conteúdo. Então isso é algo que requer o nosso cuidado o tempo todo, tá? Então observa, eu estou desenvolvendo a pessoa para buscar a retenção dela, mas isso não é garantia de retenção. Pelo contrário, né? Isso às vezes é garantia de risco maior de a pessoa sair, tá? E aí, galera, eu digo isso para vocês de visão de prof dentro da sala de aula. Quando a gente trabalha um curso de Excel, quando a gente trabalha um curso de liderança, quando a gente trabalha um curso de vendas, que a gente reúne várias pessoinhas adultas de várias empresas diferentes, dependendo do momento econômico, da situação em que as pessoas se encontram, as pessoas se perguntam: Rosana, lá na John Deere, como é que tá? Como é que faz? Como é que pega lá, hein? Tem que mandar currículo pra onde? Tem que conhecer alguém, sabe? Começa a rolar esse tipo de informação. Ou, às vezes eu tô lá na aula, eu sou aluno, sou colega da Rosana, eu observei que a Rosana ela tem um perfil bacana, ela poderia enquadrar lá na nossa empresa, o conhecimento que ela tem, a formação que ela tem, e eu vou até ela e digo: Rosana, olha só, tem uma vaga lá na empresa onde é que eu trabalho, quem sabe tu quer que eu leve o teu currículo e tudo mais. Então, o próprio ambiente do curso, o próprio ambiente qualificante, ele pode ser uma válvula de saída desse colaborador. Então, olha só, eu fiz algo que era para desenvolver ele, para melhorar ele, para manter ele na empresa,
e ele vai acabar usando aquele espaço de tempo, aquele ambiente, para procurar um novo trabalho, tá? E isso a gente não tem como saber, isso a gente não tem como controlar, tá, pessoal? É óbvio que muitas vezes se a gente perguntar para o colaborador se ele está feliz ou se ele está infeliz, se ele quer sair, alguns sim vão ser extremamente verdadeiros com vocês e vão dizer que estão infelizes, que querem sair, ou que gostariam de um aumento, ou que queriam trocar de função, sei lá, né? Mas outros não, outros vão dizer para vocês, não, eu tô com um problema pessoal em casa, o meu periquito, tu vê, ele não voa mais, não sei o quê. E vocês vão acreditar, enfim, né? E segue o baile, segue aquele baixo rendimento, aquela baixa entrega, e aí vocês acham que qualificar a pessoa pode ser uma ajuda importante, pode ser uma forma de salvar aquela pessoa, de melhorar aquela pessoa na empresa, quando na verdade vocês estão abrindo espaço para a pessoa conhecer outras pessoas, conhecer outros ambientes e daqui a pouco procurar um outro trabalho, tá? Então assim, não tenham medo de desenvolver e de perder, tá? Tenham medo, meninas, de não desenvolver e manter a pessoa na empresa, tá? Que é muito pior, ok? Então assim, eu não qualifico, eu não invisto para não correr o risco de perder, só que eu acabo ficando com uma mão de obra ruim, com uma mão de obra deficitária, com uma entrega de resultado ruim, porque eu não qualifiquei, porque eu não investi naquela pessoa, naquele ser humano, certo? Então, assim, a empresa tendo capilaridade financeira para isso, invistam no colaborador, façam com que o colaborador tenha bons ganhos, tenha bons resultados. Certo, garotas? Tranquilo? Então tá. Então a tarefa da semana é justamente nessa balada, certo? Vocês vão pesquisar por 3 cursos de qualificação para um auxiliar administrativo. Pode pensar em 3 cursos que vocês gostariam de fazer, tá? Então, assim, local do curso, valor, carga horária, modalidade, se é presencial ou EAD, tá? E justificar por que aquele curso deve ser pago pela empresa para o colaborador. Tá? Então imagina que vocês estão lá na área de recursos humanos, vocês têm que apresentar lá o projeto dos cursos de qualificação para um pessoal do administrativo, vocês precisam justificar para a diretoria financeira da empresa por que a empresa precisa investir aquele capital naquelas pessoas, por que aquilo é importante para aquelas pessoas, certo? Dúvidas? Não, a princípio não, tranquilo nessa primeira tarefa. Tá, segunda tarefa. Tem mais, jovem, Gravar um vídeo rápido de apresentação para uma entrevista de emprego. Tá? Então, rapidinho, um videozinho de 2 minutos, 3 minutos,
se apresentando. Quem vocês são para uma entrevista de emprego. Eita, bem difícil essa, né? Tá, ok. Tranquilo então, galera. Alguma dúvida desse segundo trabalho? No? No, no, no?